Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, sou um homem de 50 anos, pardo, cabelos pretos, estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Meu querido vestibulando, a nossa aula de hoje será a inovação da linguagem, o concretismo, a poesia estrutural de João Cabral de Melo Neto e a poesia marginal, e também uma lapidada em literatura contemporânea. Tudo bem? Meu querido vestibulando, vamos começar a nossa viagem. Hoje a nossa aula falará sobre o concretismo, uma poesia estrutural do João Cabral de Melo Neto, poesia marginal e a literatura contemporânea, tá? É uma literatura que ocorre o pós-45. Então vamos lá, literatura e arte. Então a literatura, você já sabe, você vem acompanhando as aulas, é um prolongamento da arte, né? Estética da poesia estrutural. Essa poesia, ela vai ser baseada mais na estrutura, nos versos, nas rimas, tá? No esqueleto poético. Baseada em estrutura. E o pai nessa matéria, querido vestibulando, é o nosso João Cabral de Melo Neto, maior poeta reconhecido da poesia de 45. Ele é conhecido por uma poesia baseada na engenharia do verso. Ou seja, o poeta ele constrói o poema de forma planejada. É uma poesia fria. É uma poesia baseada na estrutura, na rima, nas metaforizações, no uso da palavra como objeto. É engenharia mesmo, tá? Do verso, tudo a metrificação, um trabalho árduo do João Cabral de Melo Neto, que é conhecido como esse engenheiro do verso. Antissentimentalismo é uma poesia que não há lirismo, tá? Não é uma poesia lírica, não é uma poesia marcada por sentimentalismo. Não é, tá bom? Então é uma poesia fria, é uma poesia estrutural, elimina confissões românticas, longe disso, futilidades emocionais, observe, e excesso de dramatismo. Como eu já falei, vestibulando, é uma poesia extremamente antilirismo. A linguagem dele é uma linguagem direta, com o uso de substantivos concretos e precisos, em vez do drama dos adjetivos. A temática do João Cabral de Melo Neto, por vezes, é social, é o retrato cru da realidade nordestina, da miséria do retirante, da seca, daqueles homens que vivem de catar caranguejo lá no Pernambuco. Estética da escassez é outra característica dele, valorizando o verso, né, despojado, o verso seco, o verso frio, como eu já falei, beleza? Então, avançando um pouco mais na nossa aula, então sai do João Cabral de Melo Neto, meu querido, acompanha comigo aqui, sai do João Cabral de Melo Neto, que ele é tipo um precursor de uma poesia que vai se concretizar agora, chamada de poesia concretista, onde a poesia vai ser marcada por uma palavra chamada de verbo visual, onde a ênfase dessa poesia é a palavra, o signo linguístico, a sonoridade que será explorada nessas palavras, a plurissignificação da palavra, tá? Então, João Cabral de Melo Neto, ele vai antecipar essa poesia concretista. Vem comigo. Verbo, invoco, visualidade do concretismo, que eu acabei de te falar, é a poesia, não é apenas para ser lida, ela envolve a sonoridade das palavras, o design visual. Então, assim, poesia concretista não é feita só para você recitar, para você ler. Ela é uma poesia viva, daí o nome, poesia concreta. Você pode pegar, você pode ver, você pode ouvir, você pode manipulá-la, tá bom? Com isso, com o concretismo, acaba o verso tradicional, por enquanto, momentaneamente, abandono da estrutura estrófica tradicional, o poema passa a ocupar todo o espaço da página em branco, usando os vazios e adquirindo várias formas. Tranquilo?
É uma poesia racional, é uma poesia fria, sintética, rejeita sentimentalismo, subjetivismo, focando sempre num posicionamento do poeta mais objetivo. Como eu já falei, ganha grande impacto aqui a objetividade, a maneira como você interpreta o signo linguístico. Tranquilo? O grupo Noigandres, que aparecerá na tua prova, com certeza, foi formado por esses três concretistas: Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Décio Pignatari. Ao fundo, nós temos aqui a Adélia Prado, uma linda escritora contemporânea. Tranquilo? E é nisso que nós vamos falar agora. Características principais da nossa prosa contemporânea. A prosa contemporânea, ela encerra muitos temas, tá? Meu querido vestibulando, olha para mim. A prosa contemporânea, ela é extremamente dinâmica, ela tem assim uma variedade temática. A prosa contemporânea, ela trabalha temas do cotidiano, ela trabalha a violência urbana, os temas policiais. Então são temas variados na prosa contemporânea, onde cada autor vai enveredar por um caminho. Então, a Adélia Prado, por exemplo, é uma excelente escritora que consegue captar o cotidiano da cidade. Tranquilo? Mas, enfim, vem comigo. Os temas, como eu já falei, há uma mistura de gêneros, estilos e linguagens. Então, é um ecletismo. Há uma intertextualidade, o autor ele visita música, faz um diálogo com artes visuais, então há esse diálogo frequente, que é chamado de intertextualidade. Foco no cotidiano. Os temas cotidianos passam a ter um espaço extremamente essencial nessa literatura contemporânea, tá? Retrato de dilemas urbanos, crises existenciais, sociais, tá? Conflitos sociais vividos pelas personagens no dia a dia, na existência, a agitação das grandes cidades, cidades urbanas. Então, são variados temas, como eu falei, até mesmo temas ligados à polícia, contos policiais, crônicas policiais. Então, não dá para definir um tema só na prosa contemporânea, porque há muito ecletismo. Tá bom, meu querido vestibulando? Vamos comigo nessa viagem. Multiplicidade de vozes, forte presença de minorias e novas perspectivas sociais. Então, o escritor contemporâneo é comum ele levar para o centro dessas narrativas as classes sociais menores, a raia miúda, tá? Uma metaficção, obras que refletem ou questionam o próprio ato de escrever. Então, são os temas mais comuns na prosa contemporânea. Eu trago agora a nossa primeira questão, nosso primeiro exercício da Unifesp, tá? 2019. Então, ele fala mais ou menos assim: a verve social da poesia de João Cabral de Melo Neto mostra-se mais evidente nos seguintes versos. Então, verve social é aquela parte, né, mais das questões sociais, aquela parte do morte e vida severina, desses questionamentos existenciais, do drama, do retirante, tá bom? Então, na letra A, eu trago: a cana cortada é uma foice. Cortada num ângulo agudo, ganha o gume afiado da foice, que a corta em foice, um dar-se mútuo. Menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, e uma cicatriz que não guardo, soube dentro de mim guardar. Então, meu querido vestibulando, em se falando em João Cabral de Melo Neto, já denunciou a questão.
porque a poesia dele tem muito essas imagens, essas alegorias do sertão, do cortador da cana-de-açúcar, essa metaforização lá do sertão, essa metaforização desse cenário de trabalho do boia fria, do cortador da cana-de-açúcar. Aí ele faz essas comparações, a infinitude desse cenário com a infinitude do mar. Então, não resta dúvida que nós já encontramos a resposta correta nessa questão, amigo vestibulando, que é a letra A, tá bom? Então, vamos só conferir aqui a nossa questão, vai morrer mesmo em letra A. A cana cortada é uma foice, note que ele traz à tona o cenário, né, da vida desse boia fria, do cortador de cana-de-açúcar, cortada num ângulo agudo, ganha o gume afiado da foice, que a corta em foice. Um dar-se mútuo, menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me. Ó, são umas consequências dessa vida, desse trabalho, né, desumano, desse trabalho aviltante, que não guardo soube dentro de mim guardar-se. Então tá aí nossa resposta, letra A. E agora eu já percebo a grata presença do meu aluno Caio. Caio, você tem alguma dúvida sobre o que foi explicado? Diga aí para mim, qual é a tua dúvida, Caio? Professor Jonas Brasil, os temas sociais são abordados na poética de João Cabral de Melo Neto? Perfeito, Caio. Que pergunta, questionamento super inteligente. Sim, embora a obra do João Cabral de Melo Neto ela não se baseie somente nessas questões sociais, como eu falei no início do texto, que ele é o engenheiro do poema, ele trabalha os temas metalinguísticos, mas isso é uma vertente da poesia dele. A denúncia, esses questionamentos sociais, em Morte e Vida Severina, é um exemplo disso, tá? A maneira como vive o retirante, uma maneira, digamos assim, aviltante, uma maneira de vida desigual em questões sociais. Perfeito, excelente pergunta. Vamos caminhando um pouco mais na nossa próxima questão. Texto para a próxima questão, o nada que é. Um canavial tem a extensão ante a qual todo metro é vão. Então, novamente, ele traz esse tema. Tem o escancarado do mar que existe para desafiar. Ele faz uma comparação, ele metaforiza com o mar. Infinitude do canavial, a cor, tá? As características do canavial, ele aproxima do mar, que existe para desafiar que números e seus afins possam prendê-lo nos seus sims. Então ele faz um jogo, tá? Canavial, metaforização com o mar. Ante um canavial, a medida métrica é de todo esquecida, porque embora todo povoado povoa o pleno anonimato, o anonimato de quem? Do canavial, das pessoas que lá trabalham, que dá esse efeito singular de um nada prene como um mar. A infinitude se perde como um nada, tá? Lá naquela região. Ao comparar o canavial ao mar, a imagem construída pelo eu lírico formaliza-se em uma assimetria entre ideia de nada e de anonimato? Não. Uma descontinuidade entre a ideia de mar e de canavial? Não. É uma aproximação, vestibulando. Uma contradição entre a ideia de extensão e a de canavial? Também não, que ele fala sobre a extensão do canavial. Um paradoxo entre a ideia do nada e a imensidão. Perfeito, meu querido vestibulando. Uma ideia de nada pelo esquecimento, né? Pelo anonimato, e a ideia de é tão imenso, mais anônimo. Portanto, letra D, querido vestibulando, um paradoxo. Opa! Novamente a presença do meu querido aluno Caio. Caio, diga lá, Caio, mais uma dúvida, meu queridinho? Qual é a dúvida? Professor, e o concretismo significa poesia verbivoco-visual?
Perfeitamente, Caio. Poesia, verbo e voco visual, porque trabalha o concretismo essas três dimensões. Verbo é a palavra, o significado, voco a musicalidade e o visual, que ela não é uma poesia só para ser lida, é uma poesia para ser enxergada, vista, palpável, por assim dizer. Tá bom? Beleza, perfeita a tua resposta. Na aula de hoje, nós vimos concretismo, nós vimos literatura pós-45, assunto importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, segue as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!